Está começando mais um Contraponto, um tema. Por que falar sobre autismo nas universidades? 2 pontos de vista do historiador, advogado, mestre em História e acadêmico de Psicologia, autista de diagnóstico tardio, especializado em atendimento de pessoas com deficiência, professor Weber Abrão Júnior. Professor Weber, prazer em tê-lo conosco, bom dia. Bom dia, Márcio. É uma satisfação estar aqui conversando com você, depois de um tempo sem a gente se ver e sem aquela prosa agradável que você oferece para a gente, né? Uma satisfação mesmo estar aqui participando com você e para o seu público tão seleto. O prazer é recíproco, professor. Participa conosco também a professora Gabriela Neuber, neuropsicóloga com mestrado em neurociência e comportamento, autista de diagnóstico tardio, especialista em atendimento a autistas adultos. Professora Gabriela, prazer em tê-la conosco. Bom dia. Oi, Márcio. Bom dia. Obrigada pela oportunidade e o convite de estar aqui. Bem, nós vamos abrir a nossa conversa justamente com a pergunta objeto do tema do Contraponto. Professor Weber, por que falar sobre autismo nas universidades? Por que falar sobre autismo nas universidades, Márcio? Porque há muita confusão, há muita desinformação e há muito equívoco em relação ao tema. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que durante muito tempo prevaleceu uma leitura médica, medicalizada a respeito do autismo, que a gente chama de paradigma médico, né? Que entende o autismo como doença, que pode ser tratada, que eventualmente tenha remédio e cura. Na verdade, nós trabalhamos com uma perspectiva diferente, um modelo diferente de concepção, que é o chamado paradigma social da diversidade. Hoje mesmo eu encontrei um casal de vizinhos que receberam o diagnóstico ou o laudo de autismo do filho de 2 anos e os dois começaram a chorar porque eles imaginaram um processo de isolamento social a partir disso. Muita gente se afasta, muita gente acha que é contagioso. E a gente sabe que o autismo diagnosticado de forma precoce, ele permite situações mais assertivas e mais confortáveis para o próprio autista e para os seus familiares. A gente vê exemplos, muitos exemplos de jovens autistas chegando à universidade sem o conhecimento da sua condição. Eles não sabem o porquê dos seus comportamentos, o porquê de suas dificuldades. E a gente percebe também, e tem dados estatísticos que mostram isso hoje com muita clareza, existem pesquisas importantes, a gente percebe que os professores também não sabem. Os professores não sabem lidar com isso, não sabem lidar com as condições, com as circunstâncias, com as necessidades desse público autista. O resultado, um dos resultados é a evasão maciça, o outro resultado é o suicídio, que entre os autistas é estatisticamente 10 vezes maior entre os jovens do que os não autistas. Então, falar de autismo na universidade é atentar para os processos de inclusão social no campo da educação, é atentar para a percepção de uma cidadania plena quando ela contempla as individualidades, quando ela contempla a diversidade. Professora Gabriela, os transtornos do espectro autista são transtornos complexos do neurodesenvolvimento com impactos aí ao longo da vida, na comunicação social, juntamente com a presença de comportamentos muitas vezes repetitivos, restritivos. E a gente tem observado, professor, aqui, o número de estudantes universitários com autismo tem aumentado. E aí a questão que a gente levanta é a seguinte: até que ponto esses estudantes estão tendo no acesso também um suporte adequado, professora? Sim. Justamente se tem um diagnóstico tardio, chegando nas universidades,
não vai ter o suporte necessário. Primeiro porque a gente está passando por uma, vamos dizer, uma revolução, né? Como o professor Weber falou, do paradigma médico para o paradigma da neurodiversidade. A gente ainda, nós, culturalmente, quando a gente pensa em autismo, imediatamente vem à mente o estereótipo que a gente chama do autismo, que é da criança, menino, branco, né? E a forma como ainda se vê esse autismo é de como se via há 80 anos atrás, quando começou a surgir, quando foi sistematizado o diagnóstico. Então, se a medicina tem esse atraso, né, nessa atualização de entender e ver o autismo como se tem buscado mostrar nos dias atuais, com estudos feitos por pesquisadores autistas, o que se esperar na universidade, né? Principalmente no Brasil, a gente está uns, talvez, 5 ou mais anos atrasados no que vem sendo feito no mundo inteiro, mas com alguns pequenos núcleos espalhados pelo Brasil fazendo suas diferenças. Então, se o diagnóstico é tardio, chegando à vida adulta e às vezes até na terceira idade, a universidade ela não está preparada, ela não tem nem conhecimento. Se o aluno chega num núcleo de acessibilidade de uma universidade e solicita adequação acadêmica, ninguém sabe o que fazer com ele. E o próprio aluno não sabe, porque não é porque ele tem o diagnóstico que ele sabe exatamente do que ele precisa. Ele precisa de uma equipe ali que tenha capacidade de, primeiramente, acolhê-lo. Às vezes o aluno autista ele vai chegar na universidade e justamente um dos principais pilares, né, indicadores para o diagnóstico autista é a dificuldade de comunicação e socialização, como você mencionou. Como que eu espero que o autista, que para todos os efeitos legais é considerado uma pessoa com deficiência, chegue à universidade com uma deficiência social e de comunicação, como eu espero que ele, por iniciativa própria, busque auxílio? Então, é uma coisa assim, de um entendimento muito diferente que a gente precisa começar a entender. Não se espera de um autista que ele tenha a iniciativa de se comunicar, de buscar os seus direitos, porque essa é justamente a dificuldade do autista. Então, as universidades, elas precisam se sensibilizar de uma forma muito profunda, que eu acho que é quase desesperador. Eu falo isso e já fico preocupada, Márcio. Professor Weber, uma educação inclusiva, né, compreende e abrange aí o ensino superior no sentido de reduzir as desigualdades historicamente acumuladas, professor. Agora, como garantir a igualdade de oportunidades aos grupos discriminados e marginalizados? Bom, Márcio, eu acho que é importante essa pergunta, porque ela nos permite lembrar que existe em vigor o Plano Nacional da Educação Especial para a Educação Especial na perspectiva da inclusão. É um documento de 2008 que prevê exatamente a educação formal como um direito de qualquer pessoa, em qualquer nível, em qualquer grau de estudo. A gente sabe que em 2020, no governo passado, tentaram alterar essa concepção de educação inclusiva, tentando voltar para uma concepção ultrapassada teórica e metodologicamente, e era a ideia de colocar os alunos em escolas, salas, contextos especiais, para tentar
entre aspas, normalizá-los, e aqueles que fossem, entre aspas, normalizados, poderiam, então, entrar numa sala de aula e viver a experiência da diversidade e a perspectiva da real inclusão. Por decisão do STF, esse equívoco, essa tragédia de concepção pedagógica foi expurgada, foi eliminada do universo, né? E a gente voltou à concepção de 2008, do Plano Nacional de Educação Especial na perspectiva da inclusão. E lá a gente tem como fundamento o artigo 3º da Constituição Federal, que vai trabalhar na perspectiva da dignidade humana. Mas tudo isso é muito bonito, né? Tudo isso é muito teórico, tudo isso é muito formal. A sua pergunta é bem prática. Como a gente vai fazer isso de verdade? Eu parto de um princípio que originariamente nasce no budismo e que hoje tem vários estudos científicos a respeito da sua eficácia terapêutica, da sua eficácia de inclusão, que é o conceito de compaixão, que vai muito além da empatia. Na prática, a compaixão é a capacidade de se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro e caminhar com o outro em direção à eliminação dessa dor. O que significa isso, Márcio? Que é preciso sensibilizar as diversas comunidades nas quais nós vivemos. Eu falo muito em comunidade universitária, que inclui professores, alunos, técnicos administrativos, o pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza, os fornecedores, todo mundo que circula nessas verdadeiras cidades que são as universidades brasileiras. Então é preciso despertar a sensibilidade, despertar essa compaixão para que a gente consiga ouvir o outro, perceber a dor do outro e trabalhar com ele para que tudo isso possa ser superado. Cursos, manuais, livros, palestras, debates, a sociedade precisa trabalhar nesse sentido, produzir, divulgar a informação e traduzir isso na prática. Eu enxergo assim, lembrando o que Gabriela falou, isso é de uma urgência muito grande e nós estamos aí dispostos a contribuir com isso, Márcio. Professora Gabriela, olhando para a universidade e a inclusão dos estudantes com o transtorno do espectro autista, a gente percebe algumas poucas pesquisas que são realizadas aí no contexto nacional, mas que evidenciam, professor, um quadro de inclusão por vezes excludente e que é marcado especialmente pelo despreparo das instituições de ensino superior, dos docentes, dos próprios colegas da sala de aula e também dos próprios profissionais, ligados muitas vezes até núcleo de acessibilidade. Agora, como lidar com essas demandas provenientes do autismo em âmbito acadêmico? Por onde iremos mudar essa realidade, professora? Pois é, boa pergunta, Márcio. A gente sempre fala de conscientização, né? E agora a gente está aí próximo das comemorações, né, do Dia Internacional do Autismo, eventos acontecendo no mundo inteiro, tanto em março quanto abril, vão ser meses movimentados para isso. E aí, o que acontece que eu vejo, assim, foi uma coisa que eu tive um insight recente, fazendo uma palestra, curiosamente, para um público completamente diferente do que eu tinha costume de fazer, então não era o público que procurava informação sobre o autismo.
E à medida que eu fui falando sobre o autismo em mulheres, em adultos, a reação das pessoas era uma coisa, assim, tão chocante, porque elas ficavam chocadas, como se eu estivesse falando uma coisa realmente muito diferente do que elas tinham de informação. Então, comentários do tipo, nossa, hoje eu vejo como eu sou ignorante sobre esse assunto e como a gente comete faltas importantes sobre isso. Então, por onde começar? Uma primeira coisa que eu falo para o Weber e para os meus colegas, quem trabalha comigo nesse tema, a gente precisa levar a informação para fora da bolha do autismo. Porque, por exemplo, quem vai ouvir essa conversa aqui nossa? Se houver uma divulgação, vão ser pessoas que vão querer ouvir porque tem alguma coisa relacionada com autismo. Conhece alguém, tem um filho, está se auto-identificando. Então, quanto mais a gente usar meios de que a informação chegue para um público maior, fora da bolha do autismo, que é um mundo pequenininho, o autismo, a gente não vai conseguir fazer mudanças importantes nessa questão da inclusão. O erro da inclusão já começa lá na infância, né, do que hoje se entende por inclusão, que é jogar a criança lá entre as crianças não autistas e ela que se vire ali. Então, eu chamo isso de exclusão assistida. Para que seja possível uma inclusão real, os profissionais, professores, cuidadores, profissionais da saúde, em especial os pais, a gente precisa entender o autismo real, como é a vivência real do autista, né? A gente chama pela perspectiva vivencial, perspectiva interna. Então, se você quer saber como deve ser a inclusão de uma pessoa autista, você precisa conhecer aquela pessoa, porque o que ela vai precisar para ser incluída num sistema não é a mesma coisa que eu vou precisar ou que o Weber vai precisar. Então, claro, a gente sempre vai chegar nesse ponto, precisa-se de formações, capacitação, educação continuada, mas de uma perspectiva que se entenda o funcionamento real do autista pelo próprio autista, que é a perspectiva interna, e não o que se entende hoje do que é o autismo e do que o autista precisa. Porque parte-se do princípio que eu, que não sou autista, profissional, professor, o que for, eu vou te oferecer como inclusão aquilo que eu acho que você precisa. Mas eu não conheço a sua realidade. Eu não conheço como você vive o mundo. E o autista vive um mundo completamente diferente. Então, enquanto não houver essa compreensão, eu nem sei que nome que eu daria para isso, uma abertura das pessoas não autistas, em especial na ciência, em especial a medicina, que carece de flexibilidade cognitiva para ver os novos conhecimentos, né, gente? A ciência evolui, o entendimento do autismo evoluiu, entendendo, e essa parcela toda, entender o autismo como algo patológico e que eu preciso fazer alguma coisa para ajudar o autista, a gente não vai conseguir essa inclusão. Então, precisa-se dos núcleos de acessibilidade, com capacitações para os professores. Precisa-se que nesses núcleos de acessibilidade para os autistas tenham pessoas autistas dando orientações, né, ou consultorias para que se pense nas adequações. Cada autista precisa ser ouvido na sua necessidade. A gente tem autistas que têm um perfil hipersensível e que vão se incomodar com luzes, projetores, barulhos diversos, e a gente vai ter autistas que são hipossensíveis e que vão precisar
de luzes, barulhos e muitos estímulos para se sentir atraídos por uma metodologia, por exemplo. Então, para cada aluno precisa se pensar um esquema. Mas o principal disso é a sensibilização das universidades, dos profissionais, quanto o que é o capacitismo, que é o preconceito em relação às pessoas com deficiência. Porque senão os alunos são tratados como se eles fossem crianças, infantilização. E se não trabalhar por aí, sabendo os professores o que é o capacitismo, conhecendo as legislações, as consequências de tudo isso, e o advogado vai ser importantíssimo nos núcleos de acessibilidade para levar informação para os alunos dos seus direitos, a gente consegue mudar muito pouco. Tá certo. Eu vou pegar uma carona na colocação da professora Gabriela, professor Weber, e também aprofundar um pouquinho mais a questão que você já havia colocado, e considerando aí o crescente número desses estudantes ingressando na universidade, e mostra a relevância e também a urgência de atentarmos exatamente para a inclusão desses sujeitos no contexto acadêmico. E, por certo, as características ou aspectos específicos dos estudantes autistas, como colocou a professora Gabriela, se forem ignoradas aí por professores e demais atores das instituições do ensino superior, isso evidentemente vai resultar num sofrimento muito grande, num desgaste, podendo ter como consequência não só a não aprendizagem, mas também a própria desistência, a evasão do curso. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito, professor. Bom, Márcio, eu vou começar falando um pouquinho da minha experiência na minha volta à universidade, à academia, como aluno do curso de psicologia. Na primeira aula, do primeiro dia de aula, eu me apresentei, disse que era a minha terceira graduação, eu sou o mais velho da turma, e finalizei a minha apresentação com a informação do autismo e disse que a gente tem uma equipe que trabalha, que estuda e que produz conteúdo informativo, cursos, palestras voltados para ampliação do entendimento a respeito da condição de neurodiversidade autista. E isso é interessante porque a percepção que a gente tem da forma como as pessoas encaram ou entendem é exatamente o que a Gabriela estava dizendo. Tem pessoas que não se importam, tem pessoas que se assustam, tem pessoas que não sabem como conduzir uma conversa, por exemplo. Meu filho vai fazer daqui a pouco 19 anos, é autista também, faz parte da nossa equipe de trabalho, e ele fez as provas do Enem e escolheu o curso. Ele teve uma pontuação muito boa e ele escolheu fazer ciências sociais. Agora, ele vai entrar no curso com uma concepção, com uma perspectiva que a gente conversa muito. Ele vai entrar no curso empoderado, porque ele já fez contato com os futuros colegas, ele já participa de uma rede social, ele já tem os parâmetros de como é que as coisas vão ser conduzidas no primeiro período dele, ele já sistematizou, isso é uma coisa que os autistas fazem muito, né? A gente procura criar sistemas de organização e compreensão das coisas que a gente vai fazer para evitar a ansiedade da surpresa. A gente precisa de previsibilidade das coisas. Então, ele já chega na universidade
com um posicionamento, com uma previsibilidade, com uma sistematização que o empodera enquanto aluno de curso superior. Como eu faço, como eu tenho feito, eu chego para os professores, explico, digo o que é, como são as coisas, como eu consigo um desempenho melhor. Então, eu entendo, Márcio, que, como diz Gabriela, a gente tem que partir das condições de neuroatipicidade dos autistas, que eles possam se colocar, eles possam se situar e que eles possam também, eu não sei se o verbo é muito agressivo, mas eles possam exigir aquilo que é seu por direito, porque muita gente confunde a questão das adaptações necessárias para o autista, luminosidade, sons, tempo estendido para a realização de atividades de avaliação. Tem gente que entende isso como privilégio, mas não é privilégio. São adequações para que o autista universitário ou que preste um concurso possa ter condições de efetivamente ter o seu desempenho avaliado. Eu tenho feito, Márcio, defesas em processos administrativos e mandados de segurança que envolvem processos seletivos de ingresso à universidade e processos seletivos de concursos públicos. Duas coisas a gente percebe com muita frequência: o desconhecimento da legislação por parte daqueles que tratam de concursos ou que tratam de vestibulares, ou então uma má vontade ou uma dificuldade muito grande para atender os pedidos específicos dos autistas, sob a alegação de que não houve um pedido explícito ou alguma coisa assim. Um caso mais recente que eu atendi, um rapaz lá de São Paulo, mesmo com a decisão judicial, um mandado de segurança, uma liminar em mandado de segurança, ele fazia um concurso para professor da prefeitura do município de São Paulo, mesmo com o mandado de segurança, com a medida antecipada da tutela, para que ele tivesse o tempo estendido, a gente teve que insistir para que ele fosse atendido naquilo que o juiz de direito determinou. Ou então uma situação uma cliente de Belo Horizonte que, fazendo o vestibular, nas condições do PCD, ela esperando e acompanhando pela internet a evolução do seu processo seletivo, quando chegou a vez dela de fazer prova da sua condição de pessoa autista, eles alegaram que não havia mais prazo, tempo útil, e transferiram a vaga dela para ampla concorrência. O que nós tivemos que fazer, Márcio? Mandado de segurança. Hoje ela está matriculada, graças ao mandado de segurança, o juiz acatou o pedido, e ela está lá fazendo o curso de medicina dela. Uhum. Então, o papel do advogado nessa história, muitas vezes, é o de retirar a situação do conflito, aparar as arestas através de um conflito, porque toda ação judicial acaba pressupondo isso, né? Um conflito de interesses quando alguém resiste à pretensão do direito do outro. A nossa perspectiva, a nossa proposta, nesse trabalho que a gente faz, é usar a advocacia como prevenção, como alerta, como informação.
E me parece que é o melhor caminho em todos os sentidos. É economicamente mais barato, é socialmente mais viável, é emocionalmente mais simples. Então eu entendo, Márcio, que a gente precisa, como disse Gabriela, a gente precisa investir na prevenção, e a prevenção se faz com treinamento, informação, divulgação efetivas. Então, em cima de tudo isso que colocou o professor Weber, eu queria aprofundar um pouquinho a discussão, professora Gabriela, sobre o seguinte aspecto. Até que ponto a gente deveria também reconhecer que, tendo em vista que a inclusão dos estudantes com o transtorno do espectro autista ainda é muito pouco documentada na literatura, até que ponto isso também não indicaria uma carência de reflexões que poderiam servir de subsídios para a construção de políticas públicas e, sobretudo, para pensar nas ações institucionais e que pudesse contemplar todos os estudantes no âmbito acadêmico, professora? Sim, é bom você tocar nesse assunto. Hoje estava acontecendo o segundo seminário internacional de inclusão da pessoa autista nas universidades, na educação, né? Oferecida pela organização, foi organizado pela Associação Nacional de Inclusão das Pessoas com Autismo. Então, estava acontecendo agora acho que no salão da USP. Infelizmente não deu para comparecer, em São Paulo, e esse seminário ele vem justamente trazer essa temática. Eu não vou saber o nome dele agora, uma pena, eu sou péssima para guardar nome, é uma informação que meu cérebro não guarda, mas um aluno, eu não sei se da Unicamp ou da USP, fez um protocolo, desenvolveu um protocolo. Ele é estudante de direito ou já é advogado, estou bem confusa em relação a isso, são informações pessoais, gente, assim, uma pessoa autista tem dificuldade em guardar essas informações de pessoas, mas se for do nosso hiperfoco, a gente guarda tudo, tá? Mas essa pessoa fez um protocolo, criou um protocolo, e ele está sendo implementado. E o pessoal da Associação Nacional de Inclusão da Pessoa com Autismo criou recentemente um selo de qualificação, de qualidade, um selo de qualidade, que está sendo lançado nesse seminário internacional para que esse protocolo seja implementado em outras universidades. Eu acho que ele é da USP mesmo. Mas sim, existe muito... É uma desinformação, é um desconhecimento profundo. A gente imagina que as pessoas conhecem o autismo, mas se você não tem contato com uma pessoa autista, na família, amigo, o que for, dificilmente você tem interesse naquele assunto, e tudo bem, porque ele não faz parte da sua realidade. Na neurociência a gente chama isso de proximidade afetiva. Você vai passar a ter interesse por aquele assunto a partir do momento que isso se aproximar mais de você e dos seus, né? Mas as universidades não carecem desse tempo. Só que aí a gente tem muitos problemas em relação ao que essa carência de informação. Em nome disso, acontecem muitos... Como eu posso dizer, o Weber poderia falar melhor, eu não vou ter um termo técnico, mas acontecem muitas coisas graves, né? Crimes mesmo, assédios de professores sobre os alunos, bullying dos colegas. Então, os próprios professores perpetuam essas questões. E aí o que a gente tem, sim, um aumento do número de suicídio, as comorbidades, né, os adoecimentos mentais, a depressão, a ansiedade e vários outros transtornos. Então,
a gente tem uma perda de futuros profissionais extremamente, como eu falo, que funcionariam em alta eficiência se tivesse, em alta performance, se tivesse a oportunidade de poder exercer o que eles querem, ter tido uma profissão. Eu brinco hoje que o meu nível de exigência para ir em qualquer profissional, seja um advogado, ou um contador, ou um médico, ou um psicólogo, ou um nutricionista, o meu nível de exigência hoje, Márcio, é que esse profissional seja autista. Porque a capacidade do profissional autista em sistematizar, em ser extremamente prático, direto, executivo, sem enrolação, extremamente técnico, metódico. Então, é o que eu quero. Eu quero um médico que me cuide, assim, que realmente vista a camisa ali do paciente, um advogado como o Weber, que, né, eu vou brigar ali pelo direito. Isso é uma coisa muito interessante do autista. O autista, ele tem um senso de justiça muito intensificado. Então, eu costumo falar que tem duas coisas que movem o autista, que a gente vive em exaustão. Mas, se tem duas coisas que movem o autista, são hiperfoco, aquele interesse apaixonado por um tema que eu estou consumindo e quero conhecer e realizar e trabalhar aquilo, e injustiça. Quando um autista ele sente o outro injustiçado e que ele sente que ele tem condição de lutar pelo outro ou por si mesmo, ele vai fazer isso, né? Então, as universidades precisam ser esse espaço, essa incubadora, para que essas pessoas consigam exercer o seu papel de cidadão, de profissional, porque a gente só tem a ganhar com isso, sabe? Enfim, eu queria, Márcio, eu queria fazer algumas considerações sobre algumas falas do Weber. Pois não. A gente tem espaço? É para isso que existe o contraponto. Então tá, ok. Ele falou uma coisa que eu acho bem importante pontuar, porque a gente precisa lembrar que muito provavelmente a gente está falando para um público, assim eu espero, que não tem muito conhecimento do assunto. E aí ele fala do filho dele, né, que um diagnóstico recente, está entrando na universidade agora, mas já vai entrar um autista empoderado. Isso é uma das coisas que eu mais trabalho com os autistas adultos, é o empoderamento autista, viver o eu autêntico, o eu autista autêntico. Porque a gente cresce aprendendo a se esconder, mesmo não sabendo que é autista, né? A gente sempre se percebe inadequado, diferente dos demais. E a gente cria o que se chama hoje, né, de mask, a camuflagem, o mascaramento, que é inerente ao ser humano, mas que vem sendo muito estudado as consequências do mascaramento para a pessoa autista. Então, quando o Weber fala que o filho dele está entrando agora na universidade como autista empoderado, isso é o que a gente espera para as crianças, que sejam ensinadas desde sempre, assim que houve o diagnóstico, que elas sejam ensinadas a serem seu eu autêntico autista e não conduzidas para parecer menos autista. Só que isso não vai ser a maioria. O filho do Weber, ele é uma das pouquíssimas pessoas que hoje pode chegar para começar a universidade conhecendo o seu autismo, o seu funcionamento autista, preparado para qualquer pessoa que apontar para qualquer característica dele, como você é esquisito, você faz caras e bocas, você tem um jeito de falar, e ele poder dar uma resposta à altura sem ser agressivo, entendendo e inclusive sendo elegantemente
informativo para a pessoa. Não, cara, eu não sou esquisito, eu sou autista e eu tenho estereotipias faciais. Então, meus músculos, eles se mexem. É isso, não sou esquisito. Algum problema? Então, é isso que eu queria colocar aqui, o que é o empoderamento. E que ele começa desde cedo, e que esse empoderamento autista, ele é a base para a gente combater preconceitos como o capacitismo. Porque a gente tem a ideia muito errônea de que combater preconceito é fazer conscientização para os outros. E isso é muito falho, porque pessoas que não estão interessadas não vão se conscientizar. Quem que a gente tem que conscientizar? Quem que a gente tem que trabalhar? As minorias. E isso serve para qualquer grupo minoritário. Uhum. E é isso que é feito com os autistas adultos. Trabalhado autoconhecimento, autoconfiança e autoestima. Eu não tenho mais medo de ser quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso mais me esconder para que você perceba uma esquisitice minha, para que você perceba uma falha minha. Eu não preciso mais fazer força para isso. Eu te mostro e eu te explico. Isso é empoderamento. Mas se o autista ele chega na universidade sem essa autoestima trabalhada, essa autoconfiança trabalhada, ele não consegue nem solicitar os direitos dele, como eu falei, até porque é dificuldade de iniciativa, muito menos nesses casos que o Weber mencionou, em questão de concurso, de adequações em provas. Já atendi vários autistas que eu mesma fiz os laudos de adequação para as universidades e foram solenemente ignorados, né? Como se aquilo não existisse, ainda questionando o laudo, o diagnóstico. Uma paciente que faz concurso concorrendo ao PCD e que, como o Weber falou, sem preocupação nenhuma, as instituições fazem um bem bolado e pulam a chamada da pessoa com PCD. E esse já é um público muito fragilizado e que nem sabe que pode correr atrás, ou então não tem nem força para correr atrás dos seus direitos, ou então não tem nem recursos financeiros para correr atrás dos seus direitos. E isso passa, né? Então, mais do que trabalhar também as instituições, a gente precisa possibilitar que essa população, a população autista, principalmente de baixa renda, principalmente as pessoas pretas, mulheres pretas, têm muito menos probabilidade de receber o diagnóstico de autismo do que todo o resto da população. Tem estudos sobre isso. Então, a gente precisa alcançar essa população, mas no empoderamento, na autoconsciência, na autoconfiança. Se a gente também não faz isso, e esse deve ser um trabalho feito pelos núcleos de acessibilidade, o autista ele fica muito em vulnerabilidade, porque ele não vai ter condição de ir atrás. E é por isso que existe as expressões do diagnóstico. Autista com nível 1, 2 ou 3 de suporte. Ele precisa de suporte para navegar nas questões sociais e profissionais. Professor Weber, aproveitando a colocação da professora Gabriela e no caso do seu filho, que vai adentrar a sala de aula na universidade, né? As relações sociais nas aulas aparecem exatamente como um ponto crítico e fundamental para a percepção de inclusão. E esse aspecto parece estar associado a dois fatores principais, professor: interação social com o grupo no qual está inserido e aceitação pelo grupo. E eu gostaria de ouvi-lo a respeito. Então, Márcio, daí a importância da criação de vínculos e canais de expressão. Quando eu falo que o Pedro, meu filho, vai
ingressar no primeiro período do curso empoderado, é porque, como disse Gabriela, ele tem conhecimento pleno de quem ele é, das suas necessidades, das suas possibilidades e das suas limitações. E como ele sempre faz, e como a gente acabou desenvolvendo essa prática, a gente sai de casa com cordãozinho que identifica a neurodiversidade, ou então aquele do girassol que identifica as deficiências ocultas. E isso isso desperta a curiosidade nos curiosos, é claro, né? Mas ele sempre toma a iniciativa, eu também faço isso onde eu vou. Ele toma a iniciativa de dizer, eu sou autista, e a gente pode muito bem criar vínculos, estabelecer relações produtivas, relações afetivas, a gente pode ter uma convivência bacana, desde que nós sejamos capazes de nos entendermos nas nossas diversidades e nas nossas especificidades. Então, a situação dele é uma situação diferente exatamente por isso, porque ele consegue se situar, ele consegue se posicionar, ele consegue se estabelecer, né, a partir da sua condição de neurodiversidade. Agora, as universidades precisam, como disse Gabriela anteriormente, de núcleos de acessibilidade e inclusão, para que os professores conheçam os seus alunos nas suas individualidades e para que eles possam ser assistidos em relação a isso. Porque da mesma forma que eu sou nível de suporte 1, meu filho é nível de suporte 1, Gabriela é nível de suporte 1, existem situações que a gente pode ir ao nível 2, e a gente vai precisar de um suporte maior, por exemplo, no estresse de uma prova, o aluno pode precisar ser encaminhado para um espaço reservado, com pouca iluminação e um lugar confortável para ele ficar, e seria uma sala de regulação. E é claro, essas são as condições ideais, né, da convivência da comunidade universitária com os autistas. Mas é preciso também, e às vezes é assim que as pessoas aprendem, é preciso também deixar claro que existe um limite entre o bullying e o capacitismo, e se o bullying não é crime e há alguma repreensão no campo moral, o capacitismo é crime e dá reclusão, multa e reclusão. E se o capacitismo, inclusive o capacitismo feito em redes sociais, feito via internet, e se essa desvalidação da pessoa com deficiência, que a gente chama de capacitismo, se essa desvalidação é feita por pessoas que têm a obrigação legal de cuidado com a pessoa que sofre com essa atitude criminosa, a responsabilização é ainda maior, as penas são maiores. Então eu vejo, Márcio, que nós não temos alternativa a não ser a produção e a divulgação de informações adequadas, corretas, sustentadas na vivência autista e a partir do paradigma da neurodiversidade. Assim a gente vai caminhar muito bem. Professora Gabriela, fale um pouquinho a respeito das relações de amizade na universidade entre o estudante com o transtorno do espectro autista e os seus colegas. Gosto desse assunto. Amizades. Tem um dos mitos sobre o autismo é que o autista não gosta de socializar, não gosta de fazer amizade. Não é verdade. O autista, ele gosta de fazer amizade, ele anseia por isso e ele quer.
O que pesquisas recentes advindas do Reino Unido por pesquisadores autistas mostram é que pessoas não autistas, pessoas neurotípicas, então, de desenvolvimento típico, elas não gostam de passar tempo com pessoas autistas, elas não querem. E aí isso coloca em xeque um dos principais critérios diagnósticos, né, do critério de autismo, que é dificuldade de socialização. O que vem sendo muito estudado hoje por um pesquisador autista, que tem um filho autista nível 3 de suporte, é o Damian Milton, ele é inglês, e que cunhou a expressão, né, que idealizou o conceito de o duplo problema da empatia. De acordo com essa teoria, que é uma teoria criada por pessoa autista, a pessoa não autista, ela carece de empatia em relação a um neurotipo diferente do dela, e o autista também pode não entender e não ter tanta empatia com a pessoa que não é autista. Mas o problema não está no autista, e essa é a principal contribuição dessa teoria do duplo problema da empatia. O problema está na desconexão, está na relação entre dois mundos completamente diferentes. Então, o autista, ele quer socializar, ele quer fazer amizade, mas ele é excluído. Ele é excluído. Por quê? Porque ele é diferente. E aqui eu até ia pedir para fazer um contraponto dos comentários do Weber, e acho que aqui cabe bem. A inclusão, quando a gente pensa, ela precisa começar lá na escola, no primário, e como eu entendo inclusão, tendo vivenciado como pessoa autista, o mundo neurotípico, inclusão não é para a pessoa com deficiência ou para o autista. Inclusão é todo mundo. Incluir é incluir todo mundo. O que significa isso? Isso significa ensinar pessoas autistas a conhecer o estilo de funcionamento de pessoas de desenvolvimento típicos e pessoas de desenvolvimento típico conhecer o tipo de funcionamento de vários outros neurotipos, como dislexia, dispraxia, descalculia, o autismo, o TDAH. E aí isso é muito curioso, porque a neurodiversidade é isso. E nós somos mais neurodiversos do que iguais. Eu não sei se você já ouviu a expressão normose, né? Existe o livro, tem um livro sobre a normose, recomendo a leitura, que hoje, inclusive, é um termo que já está no dicionário, né? Que fala sobre essa necessidade do normal, a necessidade de cumprir um padrão específico, e de que se eu não me vejo nesse padrão específico, isso me adoece, porque eu vou me sentir rejeitado e excluído. Então eu preciso ser normal. Isso é a normose. Então, o ser humano não é ensinado a aceitar os diferentes. E por que isso não acontece? Dificilmente vai acontecer na universidade, porque não aconteceu lá na escola, em que as crianças deveriam ser colocadas em situações em que um coleguinha tem uma dificuldade, então a atividade em si vai ser colocar situações, problemas, que os colegas ajudem um outro a resolver o problema dele, ou conhecer aquela dificuldade e inclusive sinalizar para a professora: professor, o fulaninho está começando com uma sobrecarga. E quando a gente chega na universidade, a gente já chega muito traumatizado. Os traumas hoje o trauma é um outro fator muito estudado na comunidade autista. Trauma social, trauma acadêmico, trauma sensorial. Quando a gente chega na universidade, a gente já está muito calejado. Então, de duas uma, ou a pessoa assume, o autista assume um papel
de uma personalidade autossuficiente e ele já se isola antes de ser excluído. E nesse papel de autossuficiência, ele passa muito uma ideia de prepotência, arrogância. Ele não quer mais se misturar com os meros mortais, essas pessoas que o neurotípico conversa muito coisas superficiais, não tem interesses em coisas complexas. Então, muitas vezes, a pessoa autista, ela já não tem mais interesse em procurar amizade. Ela só está ali para executar. Se ninguém atrapalhar ela, se ninguém agredir ela, inclusive professores, ela vai fazer muito bem o trabalho dela, não vai ter problemas cognitivos para passar. Com quem que geralmente o autista vai fazer amizade? Essa é um barato. Então, vai fazer amizade com pessoas mais velhas ou mais jovens, pessoas do gênero oposto, com pessoas excluídas, geralmente. E também a gente vai ter aquelas que são mais inseguras e passivas, e essas vão ser massacradas pelo sistema e provavelmente as que vão deixar o curso da universidade. Professora Gabriela Neuber, neuropsicóloga com mestrado em neurociência e comportamento, autista de diagnóstico tardio, especialista em atendimento de autistas adultos. Muito obrigado pela sua participação no Contraponto, professora. Obrigada, Márcio. Muito obrigado também ao professor Weber Abrão Júnior, historiador, advogado, mestre em História e acadêmico de Psicologia, autista de diagnóstico tardio, especializado em atendimento de pessoas com deficiência. Muito obrigado pela sua participação no Contraponto, professor. Eu agradeço, Márcio, a oportunidade. Um grande abraço para você. E chegamos ao fim de mais um Trocando em Miúdos. Obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Marcamos encontro para a próxima segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá.